Bom dia, irmãos. Bom dia, queridos. Paz de Deus esteja conosco tudo. Não te dá Deus graça para mais uma oportunidade que o Senhor concedeu de estar nesse lugar, nesse santo sábado. Não te dá Deus graça porque Deus dá-nos a oportunidade de junto meditar na palavra de vida. A palavra de Deus é a palavra de vida. Então, nesse momento, não te ficha nos olhos, não te faz uma curta oração. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Criador, Rei do Universo, muito obrigado pela proteção e vida, obrigado pela bênção, obrigado pelas maravilhas que Deus te faz a nosso favor. E nesse momento, Pai, não te pido que o Espírito do Senhor pode conduzir-nos na palavra e fazer-nos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós. O desejo de Deus para a raça humana. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nossa meditação tem como título O Desejo de Deus para nós. O desejo de Deus para a raça humana. Qual que é o desejo que Deus tem para mim? Para os que não olham ao redor de nós, que não olham no nosso mundo, a crueldade do pecado, a maldade no coração humano, não te fica a pergunta, mas por que isso te acontece? Por que Deus te permite tanto isso? Mas será Deus o culpado para a calamidade que assola a raça humana? Nesse momento, eu gostava para nos ler alguns trechos de Bíblia. A Bíblia está orientando na palavra e para mostrar qual que é o desejo de Deus para a raça humana. Qualquer que seja a crença que não tem, qualquer que seja a ideia preconcebida e outros, não lê na Bíblia, não estuda a Bíblia, não medita na palavra de Deus, não compreende qual que é a vontade, qual que é o desejo de Deus para nós. Nós está no livro de 1 de Timóteo, no capítulo 12, nós lê verso 3 e verso 4, conforme está escrito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra está falando que Deus tem um desejo que todos os homens sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus queridos, Deus é um Deus criador, um Deus de amor, Deus mantenedor, Deus sustentador, o Deus redentor da humanidade. Deus tem um desejo na salvação. Deus deseja que todo homem volte para Ele, que todo homem converte de seu mau caminho, que todo homem abraça, aceita Deus como Senhor e Salvador, como ser Criador, como ser Senhor, como ser proprietário. Deus que tem desejo na calamidade que está assola a raça humana. Deus que tem desejo na onde esse filho está sofre. Deus que tem desejo na onde ser humanos na dor e sofrimento. Mas Deus tem um desejo na salva todos os homens e que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ainda no livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no verso 11, a palavra está falando o seguinte: Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morireis, ó casa de Israel? Ali a Bíblia está mostrando o desejo de Deus. O desejo de Deus é que cada homem converte de seu mau caminho, converte de seu pecado, converte de sua vida mal e chega para Deus. Volta para Deus. Deus fazia essa pergunta: por que nós está morre, ó casa de Israel? Porque Deus que tem desejo na morte de ninguém. Deus deseja que nos convertei-vos dos vossos maus caminhos. Quer dizer, queridos, qualquer que seja a minha vida passada, qualquer que seja meu pecado, qualquer que seja o caminho que tinha empreendido no passado, hoje Deus está a fazer um chamado especial.
convertei-vos, convertei-vos. Para modo que não te morre no nosso pecado, se Deus deseja tanto a nossa salvação, hoje é tempo de não ouvir e de não aceitar a voz de Deus. Que importa quem que é. Que importa a crença ou fé que você professa. Deus, Ele é o Senhor de todos. Ele é o proprietário de tudo nós. Ele é o Criador de tudo nós. E Deus tem esse desejo. Deus deseja que tudo nós nos alcance a salvação. Esse é o desejo de Deus. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Muitas vezes, talvez para ignorância, talvez para falta de conhecimento, não está fugindo de Deus, não está fugindo de Deus, nunca está andando no caminho de Deus, nunca está andando no princípio, nunca está andando na lei de Deus, nunca está fazendo a vontade de Deus. E, infelizmente, a Bíblia está dando essa informação que quando não se anda para longe de Deus, não te encontra o caminho da morte. Mas Deus está fazendo um chamado especial. Convertei-vos. Convertei-vos. Ainda, um dos versos mais interessantes que nos pode encontrar no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 1, no verso 16, verso 17, a palavra de Deus está dando essa informação. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Deus está fazendo um chamado. E os lava, e os purifica, e os traz diante de mim, e os maus atos. E os para, e os cessa de cometer o pecado, de fazer o mal. Por quê? Tem um ditado que está falando, Deus te ama pecador, mas te odeia pecado. É um ditado verdadeiro. Por quê? Porque pecado te destrui, pecado te degrada a raça humana. Pecado te leva a raça humana, te leva o homem para longe de Deus. E o homem sem Deus que tem a vida. O homem sem Deus que tem salvação. Por isso que Deus está falando, para não parar de cometer o mal, para não parar de fazer o mal, para não parar de cometer o pecado, porque Deus quer salvar. Porque Deus quer levar a nossa salvação. Deus quer tirar desse mundo hostil. Deus quer tirar desse mundo cruel. Deus quer tirar dessa sociedade de sofredores. Deus quer levar-nos para um reino de luz, um reino de paz, um reino de amor, de tranquilidade e felicidade para tudo sempre. O verso continua dizendo: aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E o verso 18 é o verso culminante deste texto, dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como a lã. Meus queridos, em toda a Bíblia não tem encontra o desejo de Deus, o desejo que Deus tem de fazer a raça humana feliz, de trano desse mundo de sofrimento, porque que está fazendo sofrer é o pecado e a transgressão da lei de Deus. É o pecado que existe no coração do homem, é egoísmo, é a presunção, enfim, é tudo sorte de males que existem no coração do homem. É isso que está fazendo sofrer, porque quando que não peca, não se está afasta de Deus, não se está bem para longe de Deus, e longe de Deus só não te encontra dor e sofrimento. Por isso que não tem uma sociedade cheia de dor, cheia de sofrimento, cheio de calamidade, cheio de coisas ruins que te fazem a raça humana te sofre o tempo todo. Mas Deus precisa que hoje nos faça meia volta, assim como na Isaías ele fala, convertei-vos. Convertei significa o quê? Converter significa fazer meia volta, deixa o caminho que não está nele e volta para Deus. É isso que Deus deseja para nós, meus queridos.
Quero ler ainda mais um texto com nós. Nós está na Mateus capítulo 11, verso 28. A palavra de Deus está falando o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Desejo de Deus é odiar-no feliz. Desejo de Deus é odiar-no ter vivo uma vida de paz. Desejo de Deus é odiar-no ter vivo uma vida de felicidade, queridos. Existe essa possibilidade de ser feliz, sim, com Deus. Por isso Deus está te chamando hoje para nos ser feliz. Alguém deseja, encontre esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus de amor, esse Deus Criador, mantenedor e Redentor da humanidade. Alguém que abre seu coração a Deus e entrega-se vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor Jesus: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Cansado do quê? Sobrecarregado do quê? De fardo do pecado. Sobrecarregado de fardo do pecado. Cansado do pecado. Todos. Ali sim, Jesus Cristo faz um chamado para toda a humanidade. Seja boa budista, seja boa cristão, seja boa muçulmano, seja voodoo, seja animista, seja qualquer que seja a boa crença. Existe um só Deus que pode resolver o problema da humanidade. Existe um só Deus que tem amor para a raça humana. Existe um só Deus que pode resolver qualquer que seja o problema, qualquer que seja o passado, qualquer que seja a vida através do passado. Esse Deus tem um poder. Assim como está escrito na Isaías, ele limpa, nosso passado fica limpo, branco como a neve, branco como a lã. Essa é a vontade de Deus para mim. Devia ser momentos de alegria quando que não ouve essa palavra. Bem no bem conversa, vinde arrazoemos nós, bem no bem discute, bem no bem sinta no negocia. Deus, o Deus do universo, te chama a raça humana para bem negociar com Ele. Por quê? Porque Deus deseja que Micubó não seja salvo. E Jesus Cristo falou o seguinte: vinde a mim, todos vós, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por último, enfim, antes de último, a palavra de Deus está falando também na São João, capítulo 3, verso 16. Esse ali está mostrando, é a concretização desse desejo de Deus. Deus tem um desejo que é salvar a humanidade. Deus dá o primeiro passo, ou o passo que é necessário. Ali está falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem um desejo. Timóteo falando que Deus tem um desejo que todo homem seja salvo. E Deus que fica só no desejo, mas Deus põe uma ação que foi o que é necessário. Era necessário que Jesus Cristo morresse, e Jesus Cristo morre para que tudo seja salvo. Para que tudo quem que crê seja salvo. Último texto dessa meditação. Está na 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 15. A palavra fala o seguinte: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Tudo aquele que não tem dito, tudo aquele que não tem lido na palavra de Deus, a Bíblia está falando que é digno e de aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Salvar os pecadores do quê? Dos seus pecados e da sua consequência última, que é a morte eterna. Deus quer deseja que ninguém more eternamente. Deus deseja a nossa salvação. Agora, meus amigos, quem está disposto a aceitar esse convite de Deus? Vinde a mim. Quem está disposto a abrir seu coração e aceita esse convite? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos.
O problema é ali, reconhece que realmente está cansado com o fardo do pecado, cansado, oprimido por causa do pecado, e vai para alguém que pode dar um alívio, que é Jesus Cristo. Está disposto a aceitar Jesus Cristo? Se você está disposto a aceitar Jesus Cristo, lá onde que você está, seja na sua casa, seja na estrada, seja em qualquer outro lugar, deseja fazer uma oração especial para você. Você aceita? Então, vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Criador, Rei do Universo, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela palavra revelada na Bíblia Sagrada. Ó Senhor, certamente, todos nós não temos um peso na consciência por causa de nossa vida para longe de Deus. Para nossa vida mal, para nos maus caminhos que não tem estado dando. E agora, Senhor, não ouve, voz suave de Deus te clama a nosso ouvido. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde e arrazoemos-nos. Pai, nos pede que o Espírito do Senhor pode dar-nos essa força de poder erguer de nosso lugar e de aceitar esse apelo do Senhor. Ó Senhor, que o Espírito Santo pode trabalhar no nosso coração, que fazendo aceita esse apelo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.